gente vai tem leque para todo lado. Mas ninguém sabe qual a origem desse objeto que virou tendência e símbolo de resistência na nossa comunidade. Ai. Nas redes sociais, Giovanna Eliodoro, conhecida pela @transpreta, propõe um outro olhar sobre coisas cotidianas. Por exemplo, a partir do fenômeno Labubu, ela faz uma reflexão sobre como o capitalismo se apropria da nossa memória afetiva. O problema é que a parada toda foi gourmetizada. Blogueiras, tiktokers, a galera embarcou pesado nesse fetiche, transformando o que antes era um brinquedo simples em um item must have, com preço lá nas alturas e coleção limitada. É aquela velha história, a nostalgia da infância popular é ressignificada, vira tendência, ganha status e, claro, o preço vai lá nas alturas, porque o mercado sabe que a gente ama uma fofura cafona. Ao falar de livros de colorir, Giovanna aborda a cobrança por produtividade. O problema começa quando o que era pra ser só uma distração vira mais uma cobrança. Vai colorir? Então capricha, tem que ficar bonito, tem que combinar a paleta, postar no feed com legenda poética e render vários likes. O BDF Entrevista de hoje recebe a historiadora, atriz e apresentadora do programa Engatilhadas e do podcast Vamos Sentindo, Giovanna Eliodoro, em um papo sobre como o capitalismo ressignifica tudo e sobre visibilidade trans. Boa noite, eu sou a Rafaela Coure e está começando mais um BDF Entrevista. Hoje quem me acompanha aqui é a Giovanna Eliodoro, que é apresentadora, produtora de conteúdo e historiadora. Giovanna, muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu, tô super honrada, super feliz. Que bom ver um pouco da minha trajetória aqui sendo compartilhada, me senti bem honrada pelo convite, desde já agradeço. Imagina, o prazer é todo nosso e justamente a nossa ideia foi pegar alguns pontos da sua trajetória, especialmente da trajetória recente no Instagram, para discutir algumas coisinhas, especialmente por você também ser historiadora. Né? Então você falou um pouco da ressignificação. Essa febre, por exemplo, do Labubu, você vê um problema na existência dessa febre, dessa vontade, desse consumo, desse gasto, ou de pegar uma coisa que é infantil, da nossa infância, e colocar como um item must have, como você disse? Eu acho que é uma junção de coisas, sabe? Como historiadora, sem dúvidas nenhuma, o que eu tenho para dizer é que hoje a gente está vivendo uma imersão nostálgica, né? O nostálgico hoje é bastante interessante para o mercado. Trabalhar com memórias afetivas, com suportes que de alguma forma foram fundamentais para a construção dos indivíduos, fazem com que a gente crie afeto, crie feição, crie conexão. Então, enquanto muitas mulheres se deparam com bebê reborns, quando a gente se depara com Labubu, quando a gente se depara com Bobbie Goods, né, quando a gente vê que a gente está voltando a colorir, gostar de bichinhos, de boneca, a gente percebe que a gente está construindo uma conexão com um passado que estava um pouco distante, né? Mas nem tanto, porque a gente gosta desse passado, essa nostalgia de ser criança, de não ter preocupação, de não ter dilema, de não ter enfrentamento é muito boa. Então eu sinto que o mercado entendeu isso muito bem. E o mercado sabe muito bem como construir isso para que atraia a gente enquanto consumidor. Uma outra grande prova para mim é a indústria do cinema, né? Porque eu sinto que hoje a gente está vendo uma série de filmes remakes, né? Que são novas leituras de filmes que a gente já assistiu em outro momento e que agora estão com uma nova roupagem. E o que essa nova roupagem diz pra gente? Que a gente precisa de olhar para trás, para o passado, com um certo saudosismo, mas também com um olhar crítico também para reconstruir um futuro melhor. E eu acho que a gente tem um grande desafio agora, que é entender como lidar com essa nostalgia toda e até que ponto que ela é saudável e até que ponto que ela pode nos colocar num lugar emblemático, talvez, né? Faz todo sentido, em especial porque, como você disse, tem uma coisa muito bonita da nostalgia, de voltar para um lugar até que era confortável, de ter um ursinho de pelúcia, de colorir, mas isso tudo é vendido. E isso, as Bobbie Goods, as canetinhas são carésimas, você quer ter todas as cores, e aí você até mesmo comenta de que cria uma pressão na perfeição. Então uma coisa que era para ser de relaxamento se torna uma nova pressão na nossa vida. Sim, um sinônimo de produtividade, né? Que é, eu quero colorir, mas eu quero colorir bem feito. Eu quero ter um Labubu, mas eu quero o exclusivo, o mais caro. Eu quero agora ter uma bebê reborn. Na verdade, eu quero a bebê reborn porque ela é realista, porque ela é cara, porque ela é desejada, e não uma boneca simples. Eu acho que é aí que está o emblema de tudo, né? Como que cada vez mais a gente vem construindo essa perspectiva de nostalgia também através de uma questão de gênero, né? Que eu acho que a gente
gente tem que falar também, que sem dúvidas nenhuma tem toda uma construção e um julgamento colocado quanto mulheres estão vivendo a sua nostalgia, né? Então, quando mulheres se deparam de brincar de boneca e etc., isso pode ser um problema. Mas quando o homem volta a jogar bola, assim como na infância, na adolescência dele, isso não é visto tanto como um problema, né? Quando o homem quer colorir, né, isso daí já não é tanto problema. Mas quando a mulher quer fazer isso, ela está se distanciando um pouco da realidade, né? E até da função social que ela devia fazendo, né? Porque quando a mulher tem um hobby, muitas vezes também não é muito visto com bons Sim. olhos, né? Ela não devia estar fazendo outras coisas, cuidando de outras coisas. Também tem essa crítica. Sem dúvidas nenhuma. E essa crítica é o que mais me pega, assim, nesse processo todo de infantilização, talvez, que a gente está vivendo, sabe? Perfeito. E no caso da Bebê Reborn, por exemplo, quando você traz o seu vídeo, você fala de como isso, do PL, né, do projeto de lei que foi discutido, mas também sobre como isso pode ser uma cortina de fumaça e não há uma discussão sobre a real situação das mulheres que são mães solo na nossa sociedade. Sim, porque eu acho que, assim, sem dúvidas nenhuma, trabalhando na internet, entendendo dessa dinâmica dos algoritmos, das hashtags, do engajamento, tá muito nítido que se passa de uma falácia, né, de uma fake para engajamento, é um clickbait do tipo, olha só, eu tenho uma boneca, estou levando ela no médico, estou fazendo um atendimento dela, em contrapartida eu estou vendendo bonecas para você. Então, esses vídeos e esses conteúdos que as pessoas encararam como, nossa, estão usando bonecas, essas mulheres enlouqueceram, estão usando bonecas para poder passar na frente. Será que estão usando mesmo, gente? Sabe? Não sei. Onde que vocês viram isso? É claro que existem casos isolados, eu não estou ignorando isso, e a gente trabalha com evidências, né? Como historiador, é óbvio que eu gosto de trabalhar com evidências. Mas na grande maioria das vezes isso não é uma realidade. Isso não passa de uma cortina de fumaça para a gente, de alguma forma, sucatear o atendimento a mães solo, sucatear o atendimento a mães que de fato são reais, né? Que têm crianças reais, têm bebês reais, que não têm uma vida digna, não têm uma alimentação, não têm uma educação, uma base familiar. Então, é isso que me interessa, sabe? Eu acho que ao invés da gente continuar alimentando esse discurso todo através de falar de bebê reborns e de bonecas, a gente poderia estar falando, né, das mães de verdade. Acho que faria mais sentido, não sei, vocês concordam? E quando você fala do que é real, tem uma questão muito emblemática também de... Tudo isso está muito divulgado na internet, né? As Bobbie Goods têm vídeos de como fazer, o Labubu virou uma febre online e cria-se um desejo de consumo muito grande, mas essas coisas são caras. E há muitas pessoas, então, marginalizadas que vão ver isso e não vão ter acesso. Como que funciona? O que você faz sobre isso? Porque... Então, todo mundo quer um bebê reborn. Inclusive, então, uma moça que mora, digamos, numa comunidade, não tem dinheiro, não tem acesso, talvez não possa ter um filho, mas ela não vai ter acesso aí. Qual que é o risco disso? Como que a gente discute isso enquanto sociedade? Eu acho que tem um termo dentro da sociologia que talvez muitas pessoas conheçam, que é o fetiche capitalista, né? E quando que a gente fala desse fetiche é do desejo da gente ter algo que a gente não pode ter e que, de alguma forma, o capitalismo introduziu na nossa cabeça de que a gente precisa disso. A gente necessita disso para viver. Então, quando você vê algumas pessoas colorindo aquele caderninho e achando que elas estão distantes da ansiedade, dos quadros de saúde mental, podem até estar, de fato, isso pode tranquilizar elas, podem acalmar, mas muitas das vezes isso também pode aproximar elas de um objetivo que, no fim, não é o mero entretenimento ou descanso, né? Não é a plena sanidade mental. Na verdade, é a obrigação de estar sempre reproduzindo a produtividade a todo tempo, né? E, de alguma forma, eu venho percebendo, especificamente com esse caderninho Bobbie Goods, eu tive recentemente na 25 de março, e eu vi vários caderninhos desse, e muito parecidos com os caros que estão sendo vendidos, idênticos, né? Acho que a gente poderia aqui abrir uma grande aba sobre falsificação e etc., produtos que são pirateados, mas nesse caso ali, tinha gente acessando aquilo como se aquilo fosse muito precioso, né? Tinha gente querendo comprar aqueles desenhos como se eles fossem o suprassumo. E realmente são para aquelas pessoas. Então, acho que também, ao mesmo tempo que a gente cria essa análise crítica do fetiche capitalista, eu acho que a gente também precisa de pensar nessas pequenas camadas da sociedade que queriam muito acessar isso. E agora que elas conseguiram acessar, porque elas também não têm esse direito, né? Eu acho engraçado isso porque abre uma outra aba aqui que eu tô também refletindo sobre,
que é esse grande momento que a gente está vivendo, que eu diria que é histórico, que é das mudanças corporais e do grande emagrecimento, né? Sim. A gente está vivendo uma onda de emagrecimento e cada vez mais a gente vê pessoas magras e pessoas magras por consequência de uma rede farmacêutica, de uma indústria, né, farmacêutica que está produzindo medicamentos que facilitam esse processo. E é muito engraçado porque eu vi várias críticas, né, numa perspectiva da medicina sobre os métodos e os resultados negativos que esses medicamentos podem causar, como o Ozempic, Mounjaro, mas ao mesmo tempo também eu entendi que muitas das pessoas que estavam criticando esse medicamento e o uso deles eram pessoas que já acessaram, né? Pessoas que já tinham dinheiro, já traziam dos Estados Unidos, já compravam, já emagreceram, já estão no auge da sua beleza dentro desse estereótipo, desse padrão magro, e que agora se acham no direito de julgar quem quer emagrecer. Há várias problemáticas por detrás disso, dos estereótipos físicos e etc. Mas também tem uma problemática muito grande de que agora, de fato, é que as pequenas camadas da sociedade, as pessoas pobres, emergentes, vão conseguir acessar esse medicamento. E aí a elite, né, que já acessava isso, não se interessa mais. Ai, gente, não sei se agora a coisa é ser magra, né? Vamos criticar, hashtag não gosto, hashtag corpo livre. Enfim, acho que tem nuances, né, que estão sempre condicionando a gente e que a gente se atrai por aquilo que a gente não pode ter na maioria das vezes. Perfeito. E quando a maioria das pessoas tem acesso ao que você quer ter, isso já não é mais interessante. Não, já virou, deixou de ser tão exclusivo. É. Fica um pouco mais popularizado, não é mais tão interessante. E o mercado de luxo é assim, né? Inclusive as grandes grifes, as grandes marcas trabalham com isso. Com né? isso, com a exclusividade. E você falou sobre isso de encontrar na 25 de março os Bob Goods, até os Labubus, eu sei que tem versões. Mas para as pessoas que podem acessar isso, que viram o vídeo no Instagram e conseguiram, é uma questão também de pertencimento. Sim. É uma febre vendida, que é isso, dessa necessidade, e você em um dado momento você não alcança. Mas quando você pode ter que seja ali, tem uma questão de pertencimento, de você não estar mais tão distante das outras pessoas. E isso também tem uma relevância muito importante. Sem dúvidas nenhuma. E eu acho que é até um pouco que falar da minha história, né? Eu acho que eu, enquanto uma pessoa trans, enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa que veio de uma família pobre, por muitas vezes eu quis pertencer a uma sociedade que dizia que eu não cabia ali, né? Então, em vários momentos, em várias situações, a gente vai buscando símbolos, buscando objetos, buscando os meios de consumo para se sentir mais pertencente a determinados grupos, né? Eu, particularmente, sentia uma necessidade muito grande de integrar esse mercado do luxo, né? E eu gosto muito de moda, e por muito tempo eu fiquei me questionando se o meu interesse de ter um item de uma grife de luxo era um interesse que partia de mim, genuíno, ou era um interesse que partia do que estava sendo construído dentro dessa camada do pertencimento. E eu identifiquei que era um pouco dos dois, que eu não poderia ser hipócrita de falar assim, eu comprei porque eu queria, porque eu gosto. Eu acho que tem uma junção dos dois, porque também enquanto eu acesso determinados ambientes, aqui em São Paulo especificamente, quanto eu vou em algum restaurante ou em algum evento, abre-se aspas, de uma determinada elite, e eu tô ali com uma bolsa que essas pessoas identificam que é uma bolsa mais cara, em algum lugar para essas pessoas elas entenderam que eu pertenço. Você faz parte. Simbolicamente eu faço parte. E é engraçado porque quando eu saio com meu marido, até é interessante porque ele fala que algumas vezes, em alguns lugares que a gente vai, as pessoas sempre perguntam se ele é jogador de futebol. Ele é um homem negro, né? E aí as pessoas falam, nossa, você é jogador de futebol? E aí ele acha maravilhoso, que ele é divertido. Nossa, boleiro e tal. E ele nem joga futebol, mas ao mesmo tempo as pessoas me perguntam, nossa, mas você é um rapper, cantor, artista? Porque assim, as pessoas viram e deram conta de que um casal de pessoas negras acessaram aquele espaço. Agora elas querem saber o que fizeram elas acessar, o que elas são para elas estarem ali. Então assim, você tá com uma bolsa, tá bem vestida, mas quem é você? Com que você trabalha? O que você faz? Você é jogador? Você é estilista? Você é influenciadora? Você é famosa? E é engraçado, né? Porque as pessoas se interessam por isso. Então, eu usei esse exemplo para poder falar de pertencimento, porque pertencimento está nessas pequenas situações, nessas miudezas da nossa vida, que a gente se dá conta de que a gente quer pertencer. E não só quando a gente fala do mercado e do consumo de luxo, mas eu acho que também no dia a dia, quando você resolve chegar em algum lugar
não de transporte público, mas usando um aplicativo de carro, né? Claro que tem uma comodidade de você chegar ali mais confortável, né? Não suar no transporte, etc. Mas também em algum lugar existe uma coisa de pertencimento ali dentro. Existe um desejo de um status de chegar num carro nesse lugar, de ser recebida através dessa posição, né, desse meio de locomoção. Então são essas miudezas e essas pequenas coisas do nosso dia a dia que criam essas reflexões, né? Perfeito, faz todo sentido. Inclusive, em relação tanto ao pertencimento quanto à ressignificação, que a gente falou no começo da conversa, você fez um vídeo também recente sobre o Met Gala deste ano, que ele trouxe o dandismo negro. Você explicou a questão da moda, que você falou que se interessa muito bem, e você falou como é importante isso estar visível. Teve alguns anos também que foi o camp, que são... estilos que são normalmente mais marginalizados, que vêm da cultura negra, da cultura trans, inclusive o camp. Sim. Então, qual que é a relevância disso estar no tapete vermelho do Met Gala? Eu acho que hoje, sem dúvidas nenhuma, assim como a gente vive um momento também nostálgico, a gente historicamente passa por um momento onde as pautas de identitarismo elas estão bem emergentes dentro de alguns cenários. Claro que a gente está vivendo um desmonte da diversidade e da inclusão, de uma forma geral, dentro do mercado publicitário. Acho que a parada LGBTQ+, de São Paulo, que é a maior do mundo, é um reflexo disso, porque a gente teve um desmonte imenso de mais de 20 ou 30 marcas, se eu não me engano, que estavam participando e patrocinando, e esse ano não estiveram mais. E basta você abrir suas redes sociais e ver quais marcas estão usando a bandeira LGBT e você vê que tem um número muito menor de marcas que estão assumindo esse posicionamento. Mas de alguma forma ainda existe uma indústria, especificamente dentro da moda, que está ligada a esse olhar às pautas de identitarismo. E o Met Gala é uma das maiores vitrines que a gente tem hoje no mundo de moda. E ali eles trouxeram pela primeira vez um tema que reverencia de fato pessoas negras. E especificamente trouxeram também para esse comitê homens negros para representar, que também é um outro lugar, porque a gente fala também da invisibilidade da população negra, mas quando a gente fala então da questão dos homens negros, eu acho que a gente entra num outro debate também, né? Claro que é importante interseccionalizar, como bem disse Angela Davis, sem dúvidas nenhuma, mas existe um apagamento também desses homens que são sempre vistos no lugar da não-humanidade, né? Então, quando eles são vistos no lugar de referencial de moda, isso cria uma outra perspectiva. E isso aconteceu num outro momento da história pelo dandismo negro, que era quando, no momento ali de escravidão nos Estados Unidos, muitos homens ex-escravizados e ainda sujeitos escravizados se vestiam como seus donos, os seus senhores, nesse caso. Então, eles se vestiam com alta costura, com trajes de gala, né, com blazer, com roupas que não eram associadas a um homem negro vestir, e eles usavam disso para serem pertencentes à sociedade, né? Para hackear essa sociedade naquele contexto. E o Met Gala trouxe isso como eixo temático para fazer com que as pessoas reflitam sobre qual a importância da gente reviver esses momentos históricos, né? E eu fiquei extremamente encantada com essa temática, porque eu gosto muito de moda e acredito que a moda é um suporte maravilhoso para construir não só memórias, como também identificação das pessoas, né? Então, quando eu vejo uma pessoa preta vestindo alta costura, vestindo blazer, vestindo alfaiataria, né? Aí eu falo, nossa, que sensacional, nunca vi isso antes. Então, isso cria uma identificação e um pertencimento que nem antes existia, né? Sim. E você acha que, assim, se é possível subverter, então, esses significados, né? Porque a gente falou, então, o capitalismo ressignifica as coisas para dar continuidade a esse projeto de acumulação de capital de várias formas, né? E manutenção também de estrutura de poder. Você acha que quem está, então, à margem consegue, talvez, então, ressignificar o que o capitalismo está entregando para que, já que a gente vive nesse sistema, a gente também pode subverter um pouco essa ordem a nosso favor? Nossa, achei uma ótima pergunta. Eu acredito que é uma coisa bem difícil ressignificar, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente acredita que ressignifica pra gente, existe um processo e uma sociedade lá fora que ainda vai te ver da mesma forma. Independente de você ser uma pessoa preta, trajando símbolos, roupas e culturalmente expressando ser da elite, pela sua cor você não integra essa elite, né? E a gente vê isso diariamente em vários setores. Mas eu sinto que quando a gente se propõe a hackear e ressignificar, a gente está propondo uma nova narrativa. E eu gosto também de trabalhar com essa perspectiva, até porque
enquanto uma pessoa trans, eu acho que eu subverto algumas lógicas, né? E eu acho muito interessante porque quando eu vou em alguns eventos, em alguns lugares, algumas pessoas gostam de parabenizar a minha oratória. Nossa, ela fala tão bem, tem uma dicção tão interessante. E eu fico extremamente grata, fico muito feliz e vejo isso como um elogio, sem dúvidas nenhuma. E também vem essa fala, nossa, ela é tão inteligente, etc. E aí é engraçado porque logo depois vem, nossa, e ela é trans, né? É porque, de fato, as pessoas não entenderam que pessoas trans poderiam ter uma oratória, uma dicção, um discernimento, um capital intelectual, como talvez eu esteja compartilhando. Então, isso surpreende. É como se pensasse, nossa, ela é um ponto fora da curva? Será que eu realmente sou um ponto fora da curva? Ou se, de alguma forma, eu consegui subverter algumas coisas para que eu pudesse estar falando com vocês agora? Então, acho que também, no fim das contas, o que eu percebo é que é um pouco disso tudo. Eu, de fato, sou uma pessoa que subverti a minha realidade, hackeei a sociedade, ressignifiquei isso, mas de alguma forma eu sinto que também, ainda assim, tem algumas coisas que sempre vão me lembrar que eu não pertenço a isso. Quando as pessoas dizem isso, em algum lugar elas estão reafirmando que elas não esperavam que pessoas como eu estivessem nessa posição, né? Elas não conseguiram naturalizar. Então, eu acho que a palavra que me cabe também, para além de ressignificar o espaço, é naturalizá-los, né? Porque eu acho que a gente deu conta de acessar, em alguns sentidos, essas camadas, mas ainda assim não deram conta de naturalizar a nossa existência e perceber que nós somos só mais uma pessoa dentro desse ambiente. E é engraçado porque eu gosto dessa coisa de naturalizar, porque é isso, eu não quero ser vista como a trans, né? Apesar do meu arroba ser trans preto na internet, que irônica, né? E as pessoas me conhecem, na maioria das vezes, como trans preta, né? Então as pessoas se param na rua, nossa, trans preta! Aí é engraçado. Mas, ao mesmo tempo também, eu quero que elas me reconheçam pela minha individualidade, pela minha essência, pela minha verdade, pela minha pessoalidade, que está para além da minha identidade, sabe? Então, é nesse lugar que eu penso que para além de ressignificar, a gente tem que naturalizar também, porque eu quero ser vista só como mais uma pessoa, né? Claro que eu tenho as minhas diferenças, mas em algum lugar eu não estou querendo nenhum privilégio, nenhum acesso. Eu estou querendo ser só naturalizada e humanizada como qualquer outro. Isso é extremamente importante e relevante. Você falou também, a gente falou de ressignificação, na Parada da Visibilidade, na Parada LGBT+, deste ano, a gente teve uma camiseta que chamou bastante atenção. Vamos ver um pouquinho sobre ela. Uma camiseta simples, branca, virou tendência. Com os dizeres Protect the Dolls, a peça criada pelo estilista Conner Ives se espalhou como um grito coletivo. Doll, ou boneca, é como muitas mulheres trans e travestis são carinhosamente chamadas dentro das comunidades LGBT+. No Brasil, a frase ganhou uma tradução afetiva: proteja as gatas. Em tempos de ataques e tentativas de apagamento, vestir uma mensagem de acolhimento a pessoas trans se tornou ainda mais simbólico. Lançada na Semana de Moda de Londres, a camiseta conquistou nomes como Madonna, Pedro Pascal e Tilda Swinton. Todos compraram as peças, que têm parte do valor destinado a iniciativas de apoio à população trans. Mas o alcance do movimento também levanta perguntas. Se proteger as bonecas é urgente, como estender essa proteção a outras vivências trans, como homens trans e pessoas não binárias, por exemplo? E qual o limite entre visibilidade simbólica e o impacto real sobre corpos que seguem marginalizados? Perfeito, foi bem o que a gente falou sobre significados, né? Na parada deste final de semana, então, a Mel da banda UO estava lá com Protect the Dolls, proteja as bonecas, proteja as gatas. Me fale um pouco sobre esse movimento, né? A gente viu um pouco do surgimento dele agora. Você fez também um carrossel muito interessante no seu Instagram sobre isso. Fala um pouco do que você sabe de surgiu e da importância também dele nesse momento. Eu acho que esse é um movimento extremamente necessário, né? Eu acho que a gente está vivendo uma onda de conservadorismo que está acabando, sem dúvidas nenhuma, com o mundo, né? Porque a gente hoje tem um grande rei do Monopoly, como eu estava dizendo ontem com uma amiga, que é o Trump, que para mim ele é uma figura que eu poderia ficar horas aqui falando, mas é uma figura extremamente excêntrica, caricata para mim, e exótica, não sei porquê, mas eu acho ele extremamente exótico, caricato, e quando eu olho para ele, eu acredito que em algum lugar ele idealizou na mente dele de que ele é o dono do mundo. Sim. E a política que ele está fazendo com o mundo inteiro, né, de espalhar perspectivas e narrativas anti-LGBTs, né, anti-pautas humanitárias, anti-direitos humanos,
antirracismo, né? Eu acho que ele está, de alguma forma, atacando a todos, a todes. E dentro desse movimento todo surgiu, na Europa especificamente, esse design de moda que propôs uma narrativa bem interessante, que é Protect the Dolls, que é um termo que, como vocês bem explicaram aí no VT, busca proteger essa camada da sociedade, essa parte da comunidade LGBTQIAN+, que foi deixada de lado, que são travestis e transexuais, que são vitimizadas, né, de alguma forma, são assassinadas, né, pelo transfeminicídio, por esse genocídio da população trans aqui no Brasil, que lidera vários rankings e dados e que, ironicamente, também é o país que mais consome, segundo alguns dados que a gente tem, que mais consome pornografia voltada para esse recorte especificamente de pessoas transexuais e travestis. Então, acho que a gente tem um grande dilema para lidar e um grande dilema também para repensar, porque uma vez que esse movimento veio de fora, como a gente pode construir perspectivas decoloniais, Perfeito, né, sim. para poder trazer isso para cá. E aí eu fiquei questionando muito sobre isso, porque eu amei a camisa, achei um movimento super necessário, mas também fiquei pensando como a gente consegue apropriar-se disso da nossa forma, como a gente consegue não só traduzir o que está escrito nessa camisa, mas de alguma forma acolher aquelas pessoas que não são acolhidas e que não se identificam especificamente com o termo dolls, né? Que não são bonecas. Eu adoro, me identifico com o termo bonecas, mas eu sei que existem muitos homens trans, identidades transmasculinas, que lutaram muito para ser vistas no lugar do homem, né? E que hoje estariam sendo associadas a serem uma boneca. Então, assim, existe um dilema aí que a gente precisa de lidar. Então, automaticamente eu fiquei pensando que a gente precisa de proteger de uma outra forma aqui, né? Então, aqui no Brasil especificamente, quando a gente se depara com essa camisa, a gente também repensa através da Isa Silva e da Teodora, que são as estilistas que fizeram a versão Proteja as Gatas, de também ressignificar o termo dolls, porque dolls é um termo usado por travestis e transexuais, sobretudo, que estão vulnerabilizadas dentro do trabalho sexual, então que são prostitutas, né? Então aí nas esquinas e nas ruas, mas que também doll é usado num lugar de descarte, né? Porque bonecas são descartáveis, são usáveis quanto necessárias. Então, as gatas, né? Proteja as gatas é também essa possibilidade de recriar e que eu achei extremamente genial e que cria possibilidades da gente subverter, né? Subverter essa lógica. E acho que é sobre isso, é sobre a gente pegar o que está posto lá de fora, né, que já tem o imperialismo dos Estados Unidos aí que está acabando com o mundo inteiro, e como que a gente pode se apropriar de algumas narrativas para construir perspectivas que a gente se reconheça, que a gente se identifique, né? Então, a gente está falando de latinidades, a gente está falando de miudezas do Brasil que não estão inseridas dentro de uma perspectiva europeia. Então, proteger as gatas em tradução literal é um grito de socorro, né? Mas acho que também um grito de pensar não só na proteção, mas também nas oportunidades que devem ser geradas, né? Para essa população que está deixada de lado. Com certeza. E é muito interessante isso que você disse, porque a gente volta para o tema da ressignificação, né? Então, porque foi feito em Londres, Protect the Dolls, e aí pega para cá, então vamos proteger as gatas, e vamos ressignificar, vamos se apropriar e vamos ampliar. Para ir além das bonecas, além das gatas, também vamos pensar nos homens transmasculinos, mas usar o movimento a nosso favor. É isso, na parada, estava estampada, teve muitos olhares para isso. Então vamos usar, vamos nos apropriar e vamos traduzir porque faz sentido pra gente, aqui no Brasil, nessa perspectiva decolonial, como você disse. Sim, acho que é esse o caminho pra gente subverter as coisas. E essa parada, acho que no Brasil especificamente, né, que é a maior parada do mundo, esse ano em específico, foi um grande grito, sabe? Um grito de resistência diante tantos declínios que a gente está vivendo das pautas LGBTQIAN+, né? Tanta falta de incentivo que a gente está tendo por parte das marcas, né? Por parte do mercado que está deixando de lado. E também esse mesmo mercado que usa quanto convém, né? Esse mesmo mercado que levantou as nossas bandeiras quanto era importante para eles e quanto isso revertia em pink money, quanto isso revertia em renda, fazia sentido, mas quando não está mais revertendo, ou ainda que esteja revertendo, mas quando o mundo inteiro está dizendo que não é para acolher essas pessoas, as marcas automaticamente retrocedem. Já começam a evitar. E é interessante porque eu sinto que também, se eu fosse fazer uma análise dos últimos 3 anos, no mês de junho normalmente é um dos meses que eu mais trabalho, mais estou em visibilidade, mais sou chamada para fazer coisas. E
coincidentemente, esse ano foi um pouco avesso do normal, porque esse ano foi um ano em que eu fui mais chamada para fazer ações afirmativas e consultoria dentro das empresas, mas não dentro das redes sociais. Não sei se faz sentido, mas o que eu estou querendo dizer é que as marcas me contrataram mais para desenvolver ações afirmativas dentro dos seus núcleos, né, sem divulgar e publicizar isso, do que nas redes sociais. Então, ao invés de public post, me interessa muito mais uma palestra aqui para os meus colaboradores, para mostrar que é isso aí, estamos juntos. Do que, de fato, para o público é mostrar, é isso. Estou com vocês, estou levantando as bandeiras. Tem uma nuance aí, né? Tem algumas coisas, algumas problemáticas que ficam postas, né? Com certeza. E eu quero até voltar a falar sobre isso e também sobre a parada, mas na sua fala anterior você trouxe um ponto que pra gente foi bem interessante. Esse ano, no Dia da Visibilidade Trans, a gente fez uma divulgação, um carrossel sobre dados e, né, trouxemos que, de acordo com alguns dados, como você disse, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. E tivemos uma onda de hate nas redes sociais muito grande. E você trouxe esses dados agora, e aí eu queria saber a importância dos dados. Claro que os dados a gente pode discutir metodologia, a gente pode discutir ampliação da pesquisa, porque tem países que sequer recolhem esse tipo de informação. Mas é importante a gente trazer essa pauta, é importante a gente divulgar dessa forma que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo? Eu acho que sim, porque é o dado que a gente tem hoje tangível para poder discutir sobre esse tema. E é importante dizer que, como alguém que trabalha com dados e evidências, como historiadora, eu busco sempre me amparar a fontes não só historiográficas, mas fontes empíricas, que de fato constroem uma perspectiva para embasar o que eu estou falando, né? Eu não gosto de falar do que está na minha cabeça, fontes, vozes, um anjo veio e sussurrou no meu ouvido. Não é sobre isso. Eu acho que a gente tem aí vários dados que são de metodologias diferentes, que demonstram essa realidade do Brasil, mas existe, sem dúvidas nenhuma, uma narrativa que eu me apego muito para mim, que é de quais são os países no mundo que recolhem esses dados e que fazem essas análises. E é fato de que o Brasil, ainda que seja o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo inteiro, é um dos poucos países que ainda legitima a nossa existência em mínimos acessos, né? E é importante a gente reconhecer isso também para traçar uma perspectiva de análise geral. Por quê? Porque aqui a gente tem direitos que em outros lugares do mundo são impensáveis, né? Então, ao mesmo tempo que esse é o país que mais nos mata, também é o país que de alguma forma nos acolhe. Enquanto eu uso a palavra acolhe, eu estou ressignificando ela também, né? Eu estou aqui colocando o dedo na ferida, mas também de alguma forma mostrando que dentro dessa ferida tem outras camadas. Por quê? Porque no mundo todo existem poucos lugares que de fato vão se dedicar a analisar o índice de transfeminicídio, por exemplo. Então, assim, é importante a gente olhar para esses dados, mas também questionar, ao mesmo tempo, como que no Brasil a gente tem um lugar diferente no quesito de direitos humanos. Especificamente, quando eu falo isso, eu poderia citar vários e inúmeros países e continentes que não olham para a nossa comunidade e que isso nem existe. Hoje, se a gente for analisar um dos grandes discursos que as redes sociais vêm trazendo a foco é que vocês estão reclamando tanto, mas eu quero ver vocês irem lá para o Oriente Médio. Eu quero ver vocês reclamarem, etc. Gente, eu não sou nenhuma burra, nenhuma pessoa que não tem capital cultural o suficiente para entender que lá a realidade é outra. Mas especificamente o que eu estou falando nesse momento é desta realidade, a realidade a qual eu estou inserida, a realidade a qual eu sou pertencente, a qual eu me sinto num lugar não só de fala, mas de pertencimento para poder dissertar sobre. Agora, quando a gente olha para lá, é fato que não existem políticas públicas e nem direitos humanitários para poder refletir, para poder colher e acolher essa população. Então, quando eu falo de a gente olhar para esses dados com mais atenção, é para a gente se apegar ao contexto que a gente está inserido. E é importante dizer isso para que a gente não seja anacrônico, né? Que é colocar uma coisa dentro de um tempo e de um contexto que não cabe. Então eu estou colocando dentro do contexto do Brasil e dentro do contexto da América Latina e que a gente sabe que aqui a realidade é diferente, mas ainda assim é uma realidade que me faz, mesmo que minimamente, acessar lugares, me faz estar falando com vocês agora. Então, eu sou muito grata de viver no Brasil, sabe? Eu acho que tem
parafraseando a Aventura Profana, que é uma artista maravilhosa, travesti, que ela fala que Brasil, país campeão de travestis. E aí ela usa esse termo, assim, porque ela fala no lugar de brasilidade mesmo, que é uma identidade latino-americana, a travestilidade, que não existe tradução para a palavra travesti, é uma palavra que, de fato, a sua origem vem dentro do contexto da América Latina, e especificamente aqui do Brasil, e que, quando ela fala que esse é o país campeão, também dá uma análise do campeão de transfeminicídio, mas também campeão porque é um país em que a gente conseguiu ressignificar muita coisa, que a gente conseguiu garantir mínimos direitos, que a gente conseguiu hoje casar, conseguiu ressignificar o nosso nome, conseguiu retificar o nosso gênero, conseguiu acessar as universidades, mesmo sendo poucas. A gente conseguiu cotas dentro de universidades públicas. Então, são esses pequenos acessos, né, que fazem a gente, de alguma forma, olhar para o Brasil com determinado patriotismo, sabe? E eu acho que esse patriotismo, em algum lugar, ele também me cabe, porque essa bandeira que muitos se apropriaram também é uma bandeira minha, também é uma bandeira que eu gosto, também são as cores do meu país. E eu até, inclusive, gosto muito desse movimento da comunidade LGBTQIAN+, se apropriar também dessa bandeira. Da nossa sabe? bandeira de volta. Pegamos a bandeira de volta, Sim. Depois de alguns anos dela meio perdida. Sim. Pegamos ela de volta pra gente. E voltando até sobre o que a gente alcançou no Brasil, o tema da parada desse ano foi justamente o envelhecimento, né? O que você acha da importância desse tema nesse ano, na maior parada do mundo, inclusive? Eu acho que é um tema extremamente fundamental e importante, né? Porque eu acho que para a gente olhar para o presente, a gente precisa de olhar para trás. E se a gente quer pensar no futuro, a gente precisa também de olhar no presente. E o presente é o que a gente está vivendo aqui e agora, né? E sem dúvidas nenhuma, eu gosto muito desse tema quando eu olho para a realidade do nosso dia a dia, né? Eu acho que se você está assistindo aí, se refletir, quantas travestis e transexuais idosas você já conheceu, né? Quantos gays idosos você conhece, né? Quantas lésbicas idosas você conhece? Onde estão essas pessoas, né? Essas pessoas, na maioria das vezes, elas não foram possíveis. Eu sinto que no tempo em que elas viveram, expressar sua sexualidade, o seu gênero, sua identidade não era algo possível para elas, né? Elas, da maioria das vezes, não vivenciaram a liberdade de ser quem elas são. Então, hoje, elas estão escondidas, né? Não é que elas não existem, mas elas estão escondidas e elas também estão receiosas de integrar essa comunidade que a gente vê hoje, né? Eu acho importantíssimo até, parafraseando a Nanny People, que é um grande ícone, né? Atemporal, que também vem de uma outra geração, em que a Nanny People diz que ela não ia na parada há muitos anos, porque a parada virou uma grande festa sexual. Eu não lembro exatamente a palavra que ela usou, mas eu achei extremamente pertinente a fala dela. E esse ano ela voltou na parada, depois de muitos anos sem ir, ela voltou, porque ela entendeu a importância de, mesmo essa festa sendo também uma festa de liberdade sexual, também é um grande palanque para as nossas pautas, porque ela entendeu que também, ao mesmo tempo que essas pessoas estão ali vivendo abertamente sua sexualidade, é porque elas não tiveram a oportunidade de fazer isso em outros momentos do ano, em outros dias, em outros meses. Então, se elas estão na Paulista hoje se amando, é porque elas não puderam fazer isso publicamente outras vezes. Então, cabe também entender como que a nossa parada e as nossas movimentações, elas devem ser não só políticas, mas como também espaços de liberdade, de nos expressarmos, de nos sentirmos, né, de nos tocarmos. E eu acho que a Nanny People é um grande símbolo para mim, assim, um grande referencial atemporal, assim como Rogéria também foi, né, e assim como também a gente tem muitas outras travestis e transexuais, como a própria Roberta Close, que acessou em outras gerações camadas que eu acho que hoje são até distantes pra gente, né? Então, eu acho importante a gente olhar com mais delicadeza e começar a dialogar com outras gerações, né? E eu gosto muito de dialogar com outras gerações, talvez por ser historiadora, mas eu amo muito conversar com as minhas mais velhas também, porque dentro da minha religião e das religiões de matriz africana, a gente descobre que a gente tem que pedir licença aos mais velhos, né? Então, eu sou de Minas Gerais, eu sempre peço benção, né? Benção mãe, benção tio, benção pai. E eu acho que em algum lugar também isso me ensinou de que a minha existência só é possível por causa daqueles que me antecederam, né? Então, eu acho muito importante esse tema, porque envelhecer não é uma possibilidade pra gente, mas hoje a gente está também ressignificando isso. Conseguindo vislumbrar, pelo menos, uns caminhos, né? E aí você fala isso, no mês de junho, estamos nas ruas.
no resto do ano estamos muito na internet, né? Eu acho que é você mesmo que tá muito inserida nesse meio, sabe que é importante para desmistificar alguns assuntos, algumas pautas, trazer luz para algumas pautas também. Você acha que funciona dessa forma? Não fica restrito só ao mês de junho? Como que a gente pode estar mais presente nos espaços além do mês e da internet? Gente, eu sinto que existe um grande abismo dentro da comunidade LGBTQ+, e a sociedade, né? Eu acho que as pessoas acreditam que a gente inventa demais, que a gente está cada dia inventando uma nova sigla, uma nova orientação e etc. E eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas eu sinto que o que mais me pega é o desejo de a gente romper um pouco com essas bolhas, né? Eu tenho um grande fetiche comigo de conversar com pessoas que discordam de mim. Eu acho que isso me faz chegar em lugares muito distantes. E quando eu falo que discordam de mim, eu falo de perspectivas mesmo, que têm ideologias diferentes de mim, que acreditam em outras coisas. Porque eu aprendo muito com essas pessoas. E uma coisa que eu identifiquei muito grande e que mudou para mim é a perspectiva da fé. Eu sou uma pessoa que tem uma fé muito grande, para além do campo religioso, mas uma fé em quem eu sou e no que eu acredito. E eu acredito que muitas outras pessoas tenham a fé delas do que elas acreditam. E quem sou eu para poder romper com a fé delas? E eu acho que de forma alguma eu quero fazer com que elas rompam com a fé delas. Mas eu quero que elas de alguma forma entendam que elas não precisam de aceitar a minha existência. Eu não quero que ninguém me aceite, porque aceitar é criar também um distanciamento e uma hierarquização de que você está em uma outra posição e que você precisa de me aceitar. Sim. Então, assim, você não precisa de me aceitar. Eu não preciso de te aceitar. Ninguém precisa de ser aceitado pela sociedade. Eu acho que a gente precisa de ser respeitado. Então, a partir do momento que você dá conta de respeitar a minha identidade, e quando eu estou falando da minha identidade, eu não estou falando do nome social, do nome que eu escolhi para mim. Eu estou falando do meu documento, dos meus documentos, que são oficializados, assim como o seu RG, assim como o seu CPF, que tem o meu nome, o meu número de registro, a minha certidão que está lá, Giovana Araújo Eliodoro. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de respeitar, não o nome que eu inventei para mim. Eu estou falando de respeitar o que a sociedade, né, e o Estado me legitima enquanto. Então, você precisa de me legitimar, porque Se no o meu Estado documento... já está falando que É sim, isso, quem é você para negar, né? Então, acho que é essa perspectiva que eu estou falando, de querer trocar com as pessoas que são divergentes e que têm opiniões diferentes de mim, é muito importante porque eu identifico que elas têm fé na perspectiva delas e eu também tenho fé na minha. Mas em algum lugar a fé nos conecta e faz com que a gente consiga se encontrar, que a gente consiga dialogar. E dialogar, gente, é fundamental para a gente transformar a sociedade. Então, dialogar independente do campo político, ideológico, é fundamental, mas dialogar com conhecimento, que eu acho que é o que falta hoje. Porque eu sinto que a gente vive um grande abismo e um grande déficit intelectual, onde as pessoas acham que elas podem opinar sobre o que elas quiserem e bem entenderem, sem pegar um livro para poder ler, sem pegar um texto, um artigo, sem dedicar 1 minuto de leitura. É só entrar numa inteligência artificial, colocar o que se quer e falar o que acha que tem direito. E não é sobre isso. Eu acho que para você dialogar com alguém, para você discordar de alguém, você precisa de ter o quê? Referencial teórico, embasamento, conhecimento. Porque senão é só opinião. E só opinião não me interessa. Pode interessar vocês, mas não me interessa. Então eu sinto que durante o ano a gente pode trocar muito, né? Para além do mês de junho, que é um mês voltado para o mês do orgulho, a gente pode se encontrar, a gente pode dialogar, e não só sobre as minhas vivências. Eu não quero falar só sobre esse LGBTQ+, né? Eu quero falar sobre também ser uma mulher que chora, uma mulher que ri, uma mulher que está lutando para pagar seus boletos, uma mulher que está lutando para poder ressignificar e estar mais próxima da minha família, que eu amo, que está em Minas Gerais, para poder acolher e construir também a criação da minha filha, que eu quero muito ter uma filha. Então, é nesses lugares que eu quero falar, né? Nesses lugares de identificação, de conexão, de fé, que a gente se encontra. Com certeza. Nossa, isso foi muito bonito, eu fiquei até emocionada. Giovana, se deixasse, a gente seguiria aqui por 50 Sim. horas, tá muito boa a conversa. Eu queria te agradecer pela sua presença, Obrigada. pela sua fala. Eu acho que tem muita relevância nisso, eu acho que é isso, te trazer enquanto historiadora, mas também como mulher negra trans, a gente tem muito mais a ganhar
do que ficar só um ou em outro. Sim. E eu senti muito disso na nossa conversa hoje e sou muito grata pela sua presença, foi muito bom. Eu me senti extremamente honrada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela generosidade de ter esse cuidado também de trazer outras pautas para mim poder falar nesse mês de junho, e eu me senti super acolhida e queria agradecer ao Brasil de Fato por todo o trabalho que vocês fazem, com muita curadoria, com apuração, com informação verídica, com embasamento, porque eu acho que é isso que está mais faltando hoje em dia e vocês estão remando contra a maré. E se vocês estão contra a maré, eu estou junto também no mesmo barco. Muito obrigada. Que bom, seguiremos juntos. Vai ficando por aqui mais um BDF Entrevista. Lembrando que a gente está toda noite às 19 horas no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.